Continuando a falar sobre os gases, agora a gente vai tratar sobre a lei dos gases. Então, a primeira lei, ela é a lei das transformações isotérmicas. Ela também é conhecida como lei de Boyle. Mas o que seriam transformações isotérmicas? São transformações gasosas, claro, que acontecem a temperatura constante. E ela pode ser enunciada, então, da seguinte forma. Em temperatura constante, o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão a qual está submetido. Ou seja, se a temperatura estiver constante, quando a gente aumenta a pressão sobre um gás, o volume diminui. Se a pressão diminui, o volume aumenta. Então, a temperatura constante, volume e pressão são inversamente proporcionais. Matematicamente falando, a gente vai dizer o quê? Que pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2, que tanto um quanto o outro são iguais a K, uma constante. Lembrando que a gente vai considerar como sendo 1 a condição inicial e 2 a condição final. A segunda lei que nos interessa é a lei que fala das transformações isobáricas. Ela também é chamada de lei de Charles e Gay-Lussac. Transformações isobáricas são aquelas que acontecem sob pressão constante. E o que diz essa lei? Que, quando a pressão de um gás é constante, a variação do volume é diretamente proporcional à variação da temperatura. Ou seja, se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Se a temperatura diminui, o volume diminui. Matematicamente falando, nós temos que volume 1 dividido por temperatura 1 é igual a volume 2 dividido por temperatura 2, que é igual a K, uma constante. E daí chegamos à terceira lei, que trata das transformações isocóricas. Ela também pode ser chamada de segunda lei de Charles e Gay-Lussac. Transformações isocóricas são aquelas que acontecem a volume constante. E o que diz essa lei? Essa lei diz que, se o volume de um gás é constante, a pressão exercida por uma massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura. Ou seja, se o volume é constante, aumentar a pressão gera aumento de temperatura. Diminuição na pressão gera diminuição na temperatura e vice-versa. Matematicamente falando, nós temos que pressão 1 dividido por temperatura 1 é igual a pressão 2 dividido por temperatura 2, que é igual a K, uma constante. Com base nessas três leis, é possível estabelecer, então, a lei geral dos gases, que diz que o estado de um gás é caracterizado por suas condições de temperatura, pressão e volume. E isso pode ser matematicamente enunciado como pressão vezes volume dividido por temperatura é igual a uma constante, que
rearranjando, pode ser enunciado como pressão de um gás vezes volume de um gás é igual a uma constante vezes a temperatura. No entanto, Avogadro continuou fazendo esses estudos relativos aos gases e ele percebeu que essa constante K ela está relacionada à quantidade de matéria, que é o número de mols, e a uma outra constante, chamada de constante universal dos gases perfeitos, que é representada por R. Então, com a união de tudo isso, a gente vai chegar à equação geral dos gases, que diz o quê? Que a pressão de um gás vezes o volume desse gás é igual ao número de mols vezes R, que é a constante universal dos gases perfeitos, vezes a temperatura. É claro que essa equação geral dos gases ela é válida para um gás ideal, né? Ou seja, ela é válida para um modelo, mas a gente discute um pouco mais disso no próximo vídeo.